Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Professor Isaac Aranha aqui. E hoje eu vim compartilhar com vocês uma descoberta bem legal, tá? Uma coisa muito interessante para você entender a importância das línguas bíblicas, especialmente aqui no Novo Testamento, da língua grega, para nós descobrirmos um segredo interessante, talvez uma coisa que você já leu inúmeras vezes e que não compreendeu bem, e eu quero esclarecer aqui agora para vocês, tá bom? Então, dá uma olhadinha aqui na tela, que eu vou mostrar para vocês João capítulo 21, versículo 17, que é óbvio que você lembra que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, não é o grego moderno que é falado hoje na Grécia e em partes da Europa, mas é o grego koiné, que era um grego popular da época, é o grego em que o Novo Testamento está escrito e é o grego em que nós, teólogos, nos debruçamos para fazer exegese do texto no original. Bom? Então, a importância de você ter, você que não domina as línguas bíblicas, o que você pode fazer para facilitar a exegese do texto bíblico? Ter várias versões, tá? E saber quais delas são mais confiáveis, tá? Então, uma das linguagens mais usadas no Brasil, porque de maneira quase que oficial, é a Bíblia oficial aí a linguagem oficial das Bíblias, das igrejas pentecostais, né, como é o caso da Igreja de Assembleia de Deus, é o meio da revista corrigida. Tá? Mas eu vou mostrar para vocês como outra versão bíblica, a versão bíblica King James, tradução King James, vai trazer uma riqueza de detalhes, nesse texto aqui pelo menos, melhor que a Almeida Revista Corrigida. E aí, eu não estou aqui para criticar uma Bíblia, exaltar outra, o objetivo é você ter várias, porque em uma das vezes tem uns segredos que na outra não tem. Ok? Vamos lá. João capítulo 21, versículo 17, na Almeida Revista Corrigida, tá? Deixa eu contextualizar para você. Nós estamos aqui naquele diálogo, tá? Pedro, o apóstolo Simão Pedro, é o apóstolo que falou que nunca negaria Jesus, e Jesus falou que ele negaria, e ele de fato nega a Jesus, né? E aí, após a ressurreição de Cristo, eles têm um novo diálogo, né? Após Pedro ter negado a Jesus, Jesus chama Pedro para um bate-papo, né? E aí, o diálogo de Jesus com Pedro é mais ou menos na perspectiva de que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: amo. Jesus pergunta uma segunda vez: Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Sim, Senhor, te amo. E na terceira vez, Jesus diz: Pedro, tu me amas? E aí o texto bíblico, que é esse que nós vamos destacar, diz que Pedro entristeceu-se na terceira vez. Tá? E nós vamos ver o porquê que na terceira vez Pedro entristeceu-se. Quando você lê apenas na Almeida Revista Corrigida, dá uma ideia de que Pedro está triste porque Jesus perguntou 3 vezes a mesma coisa. Então, por que Jesus pergunta 3 vezes a mesma coisa? Eu respondo e dá a ideia de que Pedro ficou triste porque Jesus repetiu a mesma pergunta 3 vezes. Mas não é esse o motivo porque Pedro se entristece, e eu vou mostrar para você. Vamos lá. A perícope desse texto, o texto completo é João, capítulo 21, versículo 15, 16 e 17. A ênfase que eu quero dar para vocês é no versículo 17. Tá? Na Almeida Revista Corrigida diz assim, tradução de João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida. João 21, 17. Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? Quando eu leio na Almeida Revista Corrigida, dá uma ideia de que a tristeza de Simão Pedro é porque Jesus perguntou pela terceira vez. Ou seja, 3 vezes Jesus perguntou a mesma pergunta. Não é isso? Essa é a interpretação que nós temos. Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? Mas olha como a King James dá uma riqueza para nós melhor nesse texto. Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito na terceira vez: tu me amas? Então perceba que na Almeida Revista Corrigida dá uma ideia de que a tristeza de Pedro é porque Jesus perguntou 3 vezes a mesma coisa. Mas quando eu leio na King James, na João, na tradução de King James, tá? Do Rei Tiago, tá? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito na terceira vez, ou seja, a primeira e a segunda foram diferentes da terceira, tá? A tristeza de Pedro é porque na terceira vez Jesus falou: tu me amas? Aí você que conhece o texto diz: espera aí, mas a pergunta é a mesma nas 3 vezes. E não é. Nós vamos perceber que no texto grego, a primeira e a segunda foi uma pergunta de Jesus, uma determinada palavra, mas na terceira vez Jesus troca a palavra. E porque Jesus troca a palavra, isso causa tristeza em Pedro. Vamos ver isso aqui agora? Vamos lá, me acompanha aí. Dá uma olhada na tela aqui. Eu estou compartilhando com vocês, tá? Esse aqui é João 21:15 no original, em grego, koiné, conforme está nos originais do Novo Testamento, ok? Então, se você não conhece nada de grego, sem problema, que eu vou te explicar algumas coisinhas aqui agora, nesse exato momento. Calma aí, que vai ser rápido e você vai entender, tá? O texto aqui Jesus perguntou a segunda vez a Simão Pedro, tá? Vamos lá. Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? Eu quero aqui pegar o marca-texto. Me ajuda aí. Eu vou colocar uma cor aqui bem clarinha para você entender, um azulzinho aqui.
Quando Jesus pergunta, amas-me mais que os outros, Jesus usa essa palavra aqui, ó. Agapaz-me, tá? Isaac, eu não sei nada de grego, para mim isso aí tá tudo estranho. Calma que eu vou já clarear para você aqui. Tá? Vou colocar aqui embaixo para vocês. Essa palavra que eu destaquei em azul ali em cima, tá? Essa palavra é agapaz-me, tá? Esqueça por enquanto as acentuações, vamos só olhar para essa palavra ali, agapaz. Agapaz-me, ela é uma palavra, tá? Oriunda da palavra HP. Eu vou colocar aqui embaixo com a minha letra horrível, certo? Em grego para você entender. A palavra HP. Vamos lá. Eu preciso do alfa, tá? Que é o equivalente ao nosso A, tá? Eu tenho ali o gama, que é equivalente ao nosso G. Perceba que gama e G é bem parecido, né? Eu tenho o alfa de novo, que é obviamente equivalente ao nosso A. Tem gente que acha que grego é muito difícil, né? Não é. Eu tenho o π, que você com certeza lembra das aulas de matemática ou de física, o π, certo? Que óbvio que é equivalente ao nosso P. Se você souber o nome da letra, π é equivalente ao P. E a palavra raiz é HP, essa última palavra aqui, essa última letra aqui é o ETA, tá? Que é como se fosse o nosso E, um sonzinho fechado, HP, tá? Então, a palavra agapaz-me, conforme está lá em cima, é oriunda da palavra ágape. E a palavra ágape é um amor sacrificial. É um amor que é capaz de morrer pelo outro. É um amor sem interesses. É um amor que não quer nada em troca. É um amor altruísta. É um amor que coloca o outro em primeiro lugar, tá? Então, a palavra ágape é esse amor, ok? É essa palavra que Jesus pergunta para Pedro. Pedro, agapaz-me, tá? Quem sabe um pouquinho de grego, tá vendo ali que a palavra agapaz ali termina com alfa e um sigma, e o me e o epsilon, agapaz-me, tá? Agapaz-me, tá? Que é você me ama, tem por mim um amor ágape? E aí, Jesus responda, sim, Senhor. Aqui, ó. Sim, Senhor. Queria. Tá? Aí, ele responde, sim, Senhor, eu te amo. Mas a palavra que Pedro usa para responder o amor de Deus, tá? Não é agapaz-me, mas é filose, filo. Então, eu estou marcando aqui lilás a resposta que Pedro responde Jesus, tá? Jesus perguntou, tu tens por mim o amor ágape? E a resposta de Pedro é, eu tenho pelo Senhor o amor filo. Essa palavra filo, filia, tá? É a palavra amor também. Lembra da palavra filosofia? Filosofia, amor pela sabedoria? Só que esse amor filo é um amor de amigo. É um amor de alguém que gosta das coisas, tá? Eu amo chocolate. Eu usaria a palavra filo, tá? Eu amo meus amigos. Eu usaria a palavra filo, tá? Eu amo açaí com farinha. Eu usaria filo. Agora, Jesus não está perguntando para Pedro se ele tem um amor de amigo. Jesus está perguntando para Pedro se ele tem um amor ágape. E a resposta de Pedro é, sim, Senhor, eu tenho por você o amor filo. Então, essas 4 letras aqui de filo, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Eu tenho ali o fi, certo? Que seria o equivalente para nós à letra F, tá? Então, ó, o iota, tá? O iota, que é equivalente ao i, obviamente. O lambda, tá? O lambda, que é equivalente à letra L. E o ômega, que é equivalente, deixa eu colocar o ômega aqui minúsculo, que é equivalente ao O. Ó, fechadinho, tá? Filo, tá? Então, Jesus pergunta, Pedro, tu tens por mim o amor ágape? A resposta de Pedro é, sim, Senhor, eu tenho pelo Senhor o amor filo. Se fosse lá no Pará, na linguagem do Pará, eu diria que o Pedro está se fazendo de doido. Porque Jesus pergunta uma coisa, ele responde outra, tá? Então, eu, na minha pouca paciência, com o meu humor de paraense, eu diria assim, ô Pedro, tu tá ficando doido? Né? Eu perguntei se tu tem um amor ágape, tu responde que tem um amor filo. Perceba que quando isso é traduzido para o português, eu não consigo detectar. Porque ágape em português é amor, filo em português é amor, eros em português é amor, tudo é amor. Tá? O idioma português é pobre para a palavra amor. Então, todas as expressões de amor no grego são só amor em português. Então, quando eu vejo Jesus perguntando, amas-me? E Pedro responde, amo. Eu pergunto, ama? Ele responde, amo. Dá a ideia que é uma conversa de doido. Ama, amo. Ama. Por que Jesus está perguntando de novo? É porque Jesus está perguntando se ele tem um amor ágape.
E ele responde que ele tem um amor filo. Agapaz-me, e ele responde filose, tá? Ou seja, eu tenho pelo Senhor, aqui é o C, tá? Sigma epsilon. Filose. Eu tenho pelo Senhor um amor filo. Por isso que Jesus tem que perguntar de novo, tá? Então, anota aí HP, amor sacrificial. Filo, amor de amigo. Jesus pergunta, tem por mim o amor ágape, agapaz-me? E a resposta de Pedro é filose. Eu tenho pelo Senhor o amor de amigo. Para de ser doido, Pedro. Jesus está perguntando sobre o amor ágape. Tu está se fazendo de doido? Vamos aqui. O texto continua em João 21:16. Perguntou outras vezes, a segunda vez, o Senhor. Simão, filho de João, agapaz-me. E agora eu não vou escrever de novo, tá, pessoal? Quero que o texto fique, que o nosso vídeo aqui não fique tão longo, tá? Mais uma vez, a palavra que Jesus usa é agapaz-me. Você já conhece essa palavra que eu coloquei no slide anterior. Aí você já está conseguindo detectar aqui, ó, o alfa, o gama, o alfa, o pi, o alfa e o sigma. Agapaz-me, o mi e o epsilon, tá? Agapaz-me. Isso aqui é o ponto de interrogação em grego. Ponto e vírgula em grego é interrogação, tá? Agapaz-me. De novo, Jesus pergunta. Por que Jesus pergunta uma segunda vez? Porque o Pedro se fez de doido aqui na primeira. Jesus perguntou na primeira, agapaz-me? E o Pedro respondeu, filose. Se fingiu de doido. Aí na segunda vez, Jesus pergunta, agapaz-me? Pela segunda vez. E qual é a resposta do Pedro? Sim, Senhor. Filose. Pelo amor de Deus, pessoal. O nosso Jesus Cristo é muito paciente. Porque o Pedro se faz de doido de novo e responde filose de novo. Jesus perguntou se ele tem um amor ágape, ele responde de novo que ele tem um amor filo, pelo amor de Deus. Vamos botar aqui. João 21:15. Agapaz-me, Jesus está perguntando. E qual a resposta de Pedro? Filose. Aí Jesus coçou a cabeça e falou, peraí, Pedro, tu deve estar se fazendo de doido. Deixa eu perguntar de novo. Presta atenção no que eu estou te perguntando. Simão, filho de João. Agapaz-me. E o doido do Pedro responde filose de novo. Senhor, sim, Senhor, eu tenho amor de amigo. Aí, agora você vai entender o texto que eu mostrei para vocês no início, João 21:17. Perguntou pela terceira vez. Simão, filho de João. Aí, nessa terceira vez, aqui está o X da questão, redobra a sua atenção, por favor. Jesus 2 vezes perguntou, tá? 2 vezes, deixa eu colocar a luzinha aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, apontador ali. Aqui, ó. Jesus perguntou, agapaz-me? E o Pedro respondeu, filose. Na segunda vez, Jesus perguntou, agapaz-me? Tens por mim o amor ágape? E a resposta de Pedro, se fazendo de doido, era, sim, Senhor, filose. Respondendo outro amor. Aí, na terceira vez, Jesus bate o nível. Jesus bate o nível porque ele entendeu que o Pedro não estava querendo falar do amor ágape, talvez porque Pedro já houvera negado Jesus, tá? E aí, porque Pedro já tinha negado Jesus, aí talvez o Pedro falou, eu não vou de novo dizer que tenho amor ágape, porque eu já caí nesse erro antes, eu já falei que não ia negar e neguei. Então, não vou dizer que vou ter o amor ágape por Cristo, que eu não tenho. Eu não sou capaz de ter. E aí, Jesus não briga com Pedro, não manda Pedro se lascar, como eu faria, certo? Pelo contrário, Jesus, tudo bem, Pedro, eu queria tratar você no nível ágape, mas você quer ser tratado no nível filo, então deixa eu baixar o nível, vou tratar com você no nível filo. Alguns teólogos dizem que aqui Pedro perdeu o ministério aos gentios, o apostolado aos gentios, já que ele não tinha esse amor sacrificial que o Paulo teve, de tomar chicotada, pedrada, calúnia, injúria, naufrágios. É só ler 2 Coríntios 11 que você vai ver a lista de coisas que Paulo sofreu. Não sou eu que estou dizendo, alguns teólogos dizem que aqui, nesse diálogo, Pedro perde o apostolado aos gentios que era para servir. Muito bem, voltemos, fechando parênteses e voltando aqui. Na terceira vez, Jesus pergunta a Simão, filho de João, filés-me. Olha aqui, pessoal. O Jesus que estava tratando Pedro no nível ágape, baixa o nível para o nível filéu, que é o nível que Pedro estava querendo. Pedro 2 vezes respondeu no nível filé. Aí Jesus disse, tudo bem, Pedro. Aí na terceira vez Jesus disse, Simão, filho de João, amas-me? Só que agora Jesus usa o filé, o amor de amigo. Jesus perguntou, agapaz-me? Filéu-se. Agapaz-me? Filéu-se. Ou seja, tu me ama amor de Deus? Não, te amo amor de amigo. Tu me ama amor sacrificial? Não, te amo amor de amigo. Aí Jesus, beleza. Pedro, Simão, filho de João, amas-me com amor de amigo? Aí o texto diz assim, ó, e Pedro entristeceu-se, porque nessa terceira vez,
Jesus disse, filés-me. Ou seja, na terceira vez, Jesus baixou o nível para o nível filéu, e foi por isso que o Pedro entristeceu-se. Jesus desiste do amor ágape e fala do amor filé, já que, na verdade, não é Jesus que desistiu, né? Foi o Pedro que desistiu de pôr amor ágape, e Jesus desce para o amor filo, né? E pergunta, filés-me. Por isso Pedro entristeceu-se, tá? Então, o texto em grego vai estar aqui, ó, elipete, ó Petros. Por que ele entristeceu Pedro? Porque na terceira vez Jesus falou filés, tá? Aí ele vai responder, sim, Senhor, tu sabe de todas as coisas, tu conhece todas as coisas, tu sabe que filou-se. Ou seja, tu sabes que o amor que eu tenho pelo Senhor não é o amor ágape, o amor que eu tenho pelo Senhor é o amor filo, e é nesse nível que eu vou ficar. Agora, quando eu entendo que na terceira vez, deixa eu recapitular com você para eu terminar o vídeo, tá? A primeira vez Jesus falou, deixa eu botar a luzinha aqui agora. Na primeira vez Jesus falou, agapaz-me, tem por mim o amor ágape, e o Pedro responde, tem por ti o amor de amigo, filo. Na segunda vez Jesus pergunta, tem por mim o amor ágape, e ele responde, tem por ti o amor, filo. Aí na terceira vez Jesus baixa o nível e diz, tudo bem, Pedro, eu vou te tratar no amor, filo. Filés-me, ou seja, tem por mim o amor de amigo. E aí o Pedro se entristeceu, porque na terceira vez, Jesus usou a palavra filés, não mais a palavra ágape. Agora você percebe como que a tradução de King James é melhor, porque quando eu leio no Almeida Corrigida, Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez, amas-me. Mas o problema da tristeza de Pedro não foi porque 3 vezes Jesus perguntou, amas-me. A tristeza de Pedro é porque na terceira vez, Jesus usou amas-me, mas não amas-me ágape, mas o amas-me filés, que é oriundo da palavra filé, que é o amor de amigo, não o amor ágape. Tá? Pedro, olha a versão King James de novo. Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito na terceira vez, tu me amas? Aí você diz, espera aí, mas tu me amas, ele não usou 3 vezes? Sim, mas as outras vezes era amor ágape. E nessa terceira vez, esse tu me amas que entristeceu Pedro, foi o tu me amas, filés-me, o amor de amigo. Ok? Então perceba que, nessa nuance, nesse detalhe, quem só lê no meio da revista corrigida e não conhece as línguas originais vai pensar que a tristeza de Pedro é porque Jesus insistiu 3 vezes na mesma pergunta. Quem leu na King James, eu tenho um pouquinho de conhecimento da língua grega, perceberá que o problema aqui nunca foi repetição 3 vezes, mas sim porque na terceira vez, Jesus usa o verbo, não é mais o amor ágape, é o amor filé. Muito bem. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É muito bom quando a gente conhece a língua no original, e vocês perceberam aqui, rapidinho, um pouquinho que a gente viu, que não é tão complexo, né? Rapidinho vocês entenderam ali, é só conhecer o alfabeto, tá? O alfa é equivalente ao A, o beta é equivalente ao B, o gama é equivalente ao G, e assim sucessivamente. Beleza? Então, nós estamos aqui com uma galera aprofundando na língua grega. Se você se interessar, me procura nos comentários aqui, ou nas redes sociais, a maioria do pessoal que me segue aqui no YouTube, certo? Tem o meu contato pessoal, nós estamos com um curso top para você ler o Novo Testamento em grego. Beleza, pessoal? Domingo agora, inclusive, nós vamos ter uma aula gratuita, domingo que eu digo, agora, outubro de 2024. Se você está vendo esse vídeo depois, já passou a oportunidade. Ou então me chama no privado. Quem sabe você ainda tem a oportunidade de ler o texto no original, tá? Ah, Isaac, eu acho que não precisa disso não, só no português já tem o suficiente. Ok, se você quer ficar no nível só do português, tranquilo. O que está no português é suficiente para você entender a salvação e a vida eterna. Ok, tá? Mas tem segredos só conhecendo as línguas originais. Isaac, eu não tenho jeito, não sei nem o português direito. Ok, então meu conselho para você, tenha várias versões da Bíblia, quando você for preparar um texto, tá? For preparar um sermão, uma aula, procure em várias versões, que algumas delas você vai perceber que tem segredos escondidos ali. Hoje há muitos aplicativos, softwares, que te ajudam nessas análises, beleza? Estou compartilhando com vocês porque estava estudando aqui, descobri isso aqui, e agora eu vou compartilhar os segredos que eu descobri com os meus seguidores aqui, beleza? Se você não segue a gente ainda aqui no YouTube, segue, por favor, pega esse link, compartilha e manda para alguns amigos seus que gostam de estudar teologia, beleza? A gente volta a falar aí no futuro. Grande abraço a todos, Deus abençoe, tchau, tchau.